E o Verbo se fez carne. Veio como Jesus. Vejamos, veio um anjo anunciar a Maria que viria o Salvador. Então, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós e contemplamos a sua glória. O tabernáculo no templo de Jerusalém era um lugar muito sagrado, onde entrava apenas um sacerdote, cumpria lá, né? Era um lugar onde se fazia uma conexão mais direta com Deus. Então, tabernaculou entre nós e contemplamos sua glória, semelhante a de unigênito junto ao Pai, pleno de graça e verdade. Aí entramos agora no versículo 15. João testemunha a respeito dele, porque ele é o precursor do Messias. Então, ele dá testemunho. E tem clamado dizendo, e aí abre-se aqui as aspas, João falando, ok? João Batista. Este era aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim e antes de mim, porque existia primeiro do que eu. E aqui ele fala tanto da questão carnal quanto da questão espiritual. Por quê? Porque ele existia antes. Se fosse na questão carnal, isso estaria certo? Não. João é 6 meses, mais ou menos, mais velho que Jesus. Então, se fosse por uma questão de idade na carne, estaria errado, ok? Mas, como espíritos, olha, João ainda não era um espírito puro. Então, Jesus já era espírito muito antes de João o ser. Então, aqui neste versículo, repetindo as palavras de João, este era aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim e antes de mim, porque existia primeiro do que eu. Então, vem depois dele na carne, porque ele começou a pregar antes de Jesus. Ele era o precursor, ele pregava a vinda do Messias. E antes de mim, como espírito, porque existia primeiro que João. Pois a sua plenitude todos nós recebemos graça, pois da sua plenitude, plenitude como o quê? Como espírito, espírito puro. Pois da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. A única coisa que Jesus veio fazer aqui foi trazer-nos graças, porque ele nos trouxe a palavra de Deus e não apenas falou sobre a palavra de Deus, mas exemplificou tudo o que falou. E distribuiu inúmeras outras tantas graças. Mas se fôssemos resumir apenas por isso, de ele ter trazido a palavra de Deus, todas as lições para nos tornarmos pessoas melhores, crescendo para um dia nos aproximarmos de Deus na nossa evolução espiritual. Outras tantas graças, não é? As curas que praticou, os fenômenos incríveis, todos naturais, de que deu testemunho e de que disse, e sobre os quais disse, que tudo o que ele fazia, nós também poderíamos fazer, e muito mais. Por quê? Porque ele não mostrou. Ele mostrou o quê? Uns 0,00001 do que ele era capaz. Porque aqui haviam limitações, não havia necessidade de ele mostrar muita coisa, não é? Porque foi uma revelação que ampliava um pouco mais e aprofundava um pouco mais. E tudo que ele nos trouxe a destacar mesmo de mais valioso está no campo moral. No campo moral. Aqui a Rita nos diz. Neste versículo diz que quem vem depois de mim é antes de mim. É do verbo ser e não é a conjunção e. Qual versículo, meu anjinho? É esse aqui, o que vem depois de mim, né? Que é o versículo 15. O que vem depois de mim eu falei aqui está perdão. É porque tem um círculozinho pequenininho em volta e eu não vi o acento. O que vem depois de mim é antes de mim. Muito bem. De novo, o entendimento é o mesmo. O que vem depois de mim, na linha do tempo corporal, tá? É
antes de mim. Existe antes de mim, ok? O sentido é o mesmo, tá, Ritinha? O sentido é o mesmo. O que vem depois de mim é antes de mim, certo? Então, o que vem depois de mim na carne, porque Jesus aparece depois de João estar pregando, é depois de mim. Ou seja, surgiu, foi criado antes dele como espírito. E antes de sermos espírito, o que somos? Princípio inteligente, certo? Somos princípio inteligente. Então, percorremos um longo caminho na evolução anímica, até que chega um ponto em que passamos, isso, meu anjo, que passamos a condição de espíritos e começa o nosso desenvolvimento moral. Na evolução anímica não existe livre-arbítrio, existe instinto. Na evolução moral, aí nós começamos a exercitar o livre-arbítrio até a pureza, não é?